Que Deus abençoe a nossa vida e que o Espírito Santo nos dê entendimento de mais um versículo da sua palavra. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu quero falar uma coisa que é muito importante, quando a gente vai ler um texto da palavra, um versículo, é respeitar o verbo, o pronome, que a Bíblia é uma gramática. Então, quando a gente não respeita ali o contexto, a classificação das palavras, acaba tendo más interpretações. Algumas pessoas dizem assim, que esse versículo diz assim: veio para os seus e os seus não receberam, mas a todos quando receberam deles o poder de serem feito filho de Deus. E aí eu já vi pessoa até explicar que a salvação veio dos judeus. Então, já que os judeus não receberam, então graças aos judeus não terem recebido, então a salvação aí saiu ali de Israel, então foi propagado o evangelho e a salvação foi também para os gentios, para os povos. Então vamos lá, esse versículo está em João capítulo 1, versículo 11, diz assim o texto, o versículo: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então, olha só que esse primeiro seu, ele é diferente do segundo, seus. O seu é pronome possessivo, é a palavra que indica a posse ali do sujeito da oração. E os seus é uma referência aos seus conterrâneos, porque Jesus nasceu em Judá, em Belém. Jesus viveu ali na Galileia e viveu em Israel. Então, os seus não receberam. Aí é uma referência aos seus ali, o povo judeu. Agora, o primeiro seu, então, veio para o que era seu? Isso se explica na oração de Jesus, em João capítulo 17, versículo 9, diz assim: eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Então aqui, esse por aquele que me deste, esse deste é pronome possessivo, pois são teus, pronome possessivo também. Então Jesus está orando por aqueles que me deste, né? É a oração de Jesus. E fica mais claro ainda, no versículo 20, diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Então aqui já é uma palavra, uma oração, Jesus está fazendo referência para o futuro, porque na sua onisciência, Deus sabe quem são aqueles que crerão. Então Jesus já está, eu não rogo só por esses que me deixe agora, mas por aqueles que crerão. Então esse é que são, quando fala veio para o que era seu, esse seu é exatamente esses aqui que Jesus estão orando. Pai, por aqueles que me deste, não rogo só por esses, mas por aqueles que crerão. Então todos aqueles que crerão, que creram e creem em Cristo e aceitam a mensagem do Evangelho, aceitam Jesus como seu Salvador, são posse de Cristo. Então Jesus está rogando por eles, por aquele que me deste. Então essa é a interpretação. Porque dá uma impressão que eu já vi muitas pessoas explicando dessa forma, até mensagens, dá a impressão então que já pessoas de Deus veio ali, tem um exclusivismo com o povo judeu. Então Jesus veio para salvar o povo judeu. Se os judeus crescem, né, se toda a nação de Israel aceitasse Jesus ali como Messias, o Salvador, então a salvação não sairia dali de Israel. Então a salvação não alcançaria os gentios. Então, para confirmar mais ainda, em Gálatas capítulo 3, o versículo 8 diz assim: prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Então, a Escritura já estava prevendo que esse evangelho, que a Escritura justificaria os gentios pela fé. E tem outro texto em Gálatas, se não me falha a memória, em Gálatas também fala que os que são da fé é que são descendência de Abraão. Então, Jesus ele veio para salvar o seu povo, o seu escolhido. E já na sua onisciência ele sabe todo aquele que vai crer nele. Então, aqui tá, né, em Gálatas está muito claro que a intenção era já justificar os gentios, que é todo o povo que é fora de Israel. Então a intenção já é essa. E no Atos 2, quando foi ali distribuído, Jesus disse: permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, e ser-me-ão testemunho tanto em Jerusalém como na Judéia e os confins da terra.
e foram distribuídas ali línguas diferentes. Então, e tinha povos de vários lugares do mundo e todos foram testemunha do que aconteceu ali no Atos, que foi um mover sobrenatural, que foi as línguas, e todos entendiam na sua própria língua. Então aí depois Deus levantou o apóstolo Paulo, que é que foi pregar exclusivamente para os gentios. Então é muito importante compreender, qualificar as palavras, o emprego do verbo, observar o contexto para entender corretamente a palavra de Deus. Que Deus abençoe a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.